E nós vamos conversar com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, ontem à noite foi divulgada mais uma pesquisa IPEC, que é o Ex-Ibope, mostrando o ex-presidente Lula liderando a corrida eleitoral com 46% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro aparece na segunda colocação com 31%. O estudo mostra ainda que Lula está empatado no limite da margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos, com a soma de todos os outros candidatos. Ele tem 46% a 44%. Portanto, segue indefinido, Nicoli, o cenário para um possível segundo turno. A gente não sabe ainda se vai terminar essa eleição dia 2 de outubro ou não, Nicoli. De fato, Glauco, não sabemos porque a maioria das pesquisas tem apontado entre 4% a 6% de eleitores que também ainda estão indecisos e que tendem a tomar exatamente a postura e direcionar o voto às vésperas da eleição. Há outros dados de outras pesquisas mostrando que mais da metade do eleitorado de Simone Tebet também apostaria no voto útil para liquidar com a vitória do Lula no primeiro turno. Então, é um cenário muito indefinido e que pode trazer dois cenários, né? O primeiro deles é uma vitória esmagadora de Lula logo no primeiro turno, o que representaria uma legitimidade gigantesca do retorno do Lula à presidência perante a sociedade. E, por outro lado, isso vai criar também contestações por parte dos bolsonaristas, né? Porque embora o Bolsonaro tenha reduzido o tom nas últimas semanas em relação às urnas eletrônicas, mesmo porque ele estava perdendo muitos votos por conta disso, o Bolsonaro mais ou menos passou, né, a afirmar que aceitaria o resultado das urnas caso fossem eleições limpas e justas. Ele chegou a dizer isso no Jornal Nacional, mas pode ser que, diante de uma derrota no primeiro turno, esse discurso negacionista, né, das urnas e a tentativa de fazer uma verdadeira pedalada eleitoral, né, por parte do Bolsonaro, pode ser que isso retorne com muita força. No entanto, outra característica desse processo eleitoral é que nós não temos visto tanto Lula fazer críticas aos demais concorrentes, né, a não ser Bolsonaro. E ainda assim, com um tom mais leve, né? A campanha do Lula tentou mostrar um Lula mais harmonizador, tanto é que Lula estendeu a mão para vários antigos partidários e mesmo adversários. Ontem mesmo nós vimos Lula e Marina se reaproximando, que foi histórico para a democracia brasileira. Então, Lula mais ou menos espera, ou a campanha inteira tem esperado, tropeços realizados pelo próprio Bolsonaro, né? O Bolsonaro tardiamente articulou a sua maioria no Congresso para fazer aprovar os auxílios emergenciais, buscou se transformar num presidente aos 45 minutos do segundo tempo, né? Enfim, vai tentar, aliás, irá à Inglaterra, inclusive, no enterro da Rainha Elizabeth. Então, o Bolsonaro tentou consolidar uma imagem mais positiva muito tardiamente. Ontem mesmo nós vimos Bolsonaro pedindo desculpas por algumas das suas atitudes durante a pandemia. Uma delas foi exatamente ter dito que não deveria ter dito que não era coveiro para enterrar os mortos, enfim, entre outras piadas que ele fez de muito mau gosto. Então, a campanha do Bolsonaro tentou muito tardiamente mudar a imagem do atual presidente, só que isso talvez tenha sido algo que mais afastou eleitores de Bolsonaro, ou pelo menos apenas garantiu aquela manutenção dos 30%, que geralmente ele tem 30%, 35% no limite. Bom, e outro detalhe que também foi muito importante nas últimas semanas foram algumas atitudes espalhafatosas, né, dos bolsonaristas, principalmente no 7 de setembro. Embora o Bolsonaro também tenha amenizado o tom no 7 de setembro, sem falas golpistas explícitas, né, mas os seus eleitores que estavam nas ruas pediam golpe, pediam exatamente uma suspensão da nossa Constituição e ataque às instituições democráticas. Então, a própria pesquisa que saiu ontem, né, ela já é resultado desses efeitos pós-7 de setembro, o que faz com que Bolsonaro hoje esteja a um triz de ter uma derrota humilhante ainda no primeiro turno. Lembrando que nunca no Brasil
um presidente que tentou a reeleição perdeu no primeiro turno. E muito menos havia ocorrido o fato de que o atual presidente não se encontrava na primeira posição nas pesquisas. Então, tudo indica que o bolsonarismo, pelo menos do ponto de vista democrático, está chegando ao fim. Resta saber quais serão as posturas dos bolsonaristas assim que receberem o resultado das derrotas. Aceitarão as regras do jogo ou partirão por tudo ou nada, contestando o resultado das eleições ou mesmo apostando em vias mais violentas. Por mais que essa pesquisa IPEC aponte um cenário de estabilidade, é um cenário de estabilidade que é bom para quem está ganhando, não para quem está perdendo, né? Como aquele jogo de futebol ali que vai chegando no final e o time que está perdendo quer pelo menos empatar para tentar virar, mas não consegue. É mais ou menos essa a situação do Bolsonaro hoje, Nicole, porque o 7 de setembro era uma grande aposta do bolsonarismo, levou muita gente para as ruas em algumas capitais, mas na prática isso não se transformou em qualquer ganho, né, perceptível, pelo menos além da margem de erro, nas pesquisas que vieram depois. Então, o tempo do bolsonarismo, na sua avaliação, está acabando, Nicole? Acabando sim, né? O que as pesquisas têm mostrado, né? Apesar disso, né, as redes bolsonaristas na internet têm mostrado pesquisas distorcidas, né, que mostram Bolsonaro na frente do Lula, né? Mas isso, claro, fazendo pesquisa entre pessoas brancas de classe média e que têm acesso à internet, pode ser bem possível que Bolsonaro, dentro de um nicho, esteja na frente, em pesquisas que não abrangem, né, a totalidade da sociedade brasileira. Além disso, o movimento dos evangélicos não resultou em muito sucesso para o Bolsonaro. Ele manteve aqueles votos que já teve dos evangélicos na última eleição, porém perdeu muitos outros de segmentos dentro dos evangélicos mais progressistas. Entre as mulheres também, Bolsonaro despencou, e também entre os mais pobres e os mais ricos, o Lula tem avançado. Isso mostrou a pesquisa de ontem também. Então, isso já vai condicionando o cenário, né, para um fim melancólico desse governo, né, que foi totalmente catastrófico. É difícil conseguirmos elencar pelo menos 3 elementos que tenham sido positivos desse presidente, né, e que tenha tido eficácia para a sociedade brasileira, né, dos mais pobres aos mais ricos. Então, é um presidente que não teve força política, né, ou pelo menos capacidade política para se sustentar no poder, e pelos seus próprios defeitos, incapacidades e ineptidões, literalmente, o bolsonarismo acaba sendo derrotado, né? Isso explica, como eu disse agora há pouco, porque a campanha do Lula não tem tecido grandes críticas aos demais concorrentes, a não ser o Bolsonaro, porque Lula hoje basicamente navega em águas tranquilas, enquanto que o Bolsonaro ele foi vítima dos seus próprios tropeços, né? Então, literalmente, o que o PT fez nessa campanha foi assistir às trapalhadas de Bolsonaro, né? A lembrança de todas os problemas, né, durante o seu governo, né, desde a pandemia, crise econômica, crise ambiental, desemprego, inflação, enfim, todos esses elementos fizeram com que o Lula já agora, né, esteja muito próximo de uma vitória, não apenas pela própria competência e habilidade pessoal do presidente Lula, mas talvez muito mais pela incapacidade do Bolsonaro de ter atitudes civilizadas e capazes de produzir um projeto de nação. Agora, Nicole, outro fato que chamou a atenção ontem foi primeiro uma notícia da Folha de São Paulo que as Forças Armadas pretendiam fazer uma espécie de apuração paralela. O TSE negou qualquer tipo de acordo, mas isso não invalida, inclusive, a tentativa dos militares, até porque nos trata de uma apuração, é uma amostragem, né? 385 urnas, salvo engano, ali, para serem conferidas. E, assim, é algo que não tem muito sentido, porque ao mesmo tempo que as Forças Armadas também não têm que se miscuir em um assunto que não é da sua área institucional, também não chega nem a ser, de fato, uma auditagem, né? É uma amostragem, uma estimativa que, na verdade, pode ser facilmente distorcida. Como é que você vê isso, Nicole, essa tentativa das Forças Armadas de interferirem na prática no processo eleitoral brasileiro?
Infelizmente, as Forças Armadas brasileiras têm tomado atitudes que têm seguido um manual de Gene Sharp, né, que é um cientista político norte-americano aliado à CIA e o governo norte-americano, que desde no final do século passado, início desse século, criou literalmente um manual de como gerar instabilidade em regiões dominadas por interesses que destoam dos norte-americanos. Então, isso foi feito na Bolívia, diga-se de passagem, com uma eleição legítima, acabaram derrubando o ex-presidente Evo Morales. Esse mesmo manual também foi aplicado na Venezuela, tentaram fazer na Colômbia também, no plebiscito do Chile. Então, a ideia central não é exatamente questionar a urna eletrônica, mas sim o processo eleitoral, para que interesses de alguns grupos ligados aos interesses norte-americanos vinguem, né? Isso só vai mostrando a submissão das Forças Armadas brasileiras a interesses alheios, externos, muito longe de defender os interesses nacionais. As Forças Armadas defendem, infelizmente, interesses norte-americanos. Então, Gene Sharp, né, ele inclusive chegou a ser mencionado 3 vezes, né, pelas autoridades americanas para que fosse indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E sempre essa indicação foi recusada pelo próprio comitê sueco, né, que fornece o prêmio. Então, é uma ideia dos Estados Unidos de legitimar ações aparentemente não violentas para resultar em golpes ou destituição de governos. O MBL surgiu a partir desse movimento, o Sérgio Moro também, a parte da imprensa também, nós temos que lembrar na época da Dilma, na prisão do Lula também. Então, de fato, são conglomerados de interesses econômicos, políticos, que se misturam a grupos religiosos, conservadores, evangélicos, a membros das Forças Armadas também. Então, a ideia é criar uma instabilidade política, uma sensação de que houve fraude, ou de que a população está descontente com determinado governo, ou contra um candidato, e as Forças Armadas brasileiras têm seguido exatamente esse roteiro. O problema é que é muito difícil fraudar a urna eletrônica, né? A gente tem quase 30 anos de uso desse sistema, nunca houve fraude nenhuma, e ainda que se quisesse mudar o sistema, seria necessário primeiro a gente ter a fraude, coisa que nunca aconteceu. Você só muda a regra se tivermos consciência plena de que houve a fraude. E outra coisa também que os bolsonaristas tentaram aplacar de uma forma não inteligente foi um certo debate que houve entre eles, né, a respeito de um comprovante de votação, né? Só que eles defendiam esse comprovante, ainda que fosse colocado na urna, ou mesmo que o eleitor pudesse levar para casa, como uma manifestação da liberdade, da legitimidade do processo eleitoral. Só que esse argumento também caiu por terra em função do fato de que, enfim, um indivíduo que saia de um centro eleitoral, né, com um voto ou um comprovante na mão, isso é perigosíssimo, porque pode ser que milícias, coronéis, seja lá quem for, ameacem esses eleitores caso não mostrem em quem acabaram votando, né? E isso pode representar não a promoção da liberdade, mas o seu inverso, né? Retira a liberdade dos indivíduos. E o último argumento que os bolsonaristas defendiam e que também caiu por terra é que países desenvolvidos como os Estados Unidos mal aplicam as urnas eletrônicas, né? Salvo em um lugar ou outro, mas não é uma regra nos Estados Unidos. Só que os americanos não têm como promover em ampla escala o voto eletrônico, porque o voto é facultativo. A urna eletrônica funciona no Brasil porque o sistema ele está preparado para saber quantos eleitores vão votar, né? E aqueles que não vieram votar também, né? Aqueles que, ou seja, não exerceram o seu direito. Então, você só consegue criar o sistema se você tiver, de fato, programado uma previsibilidade de quantos vão votar. Agora, nos Estados Unidos, isso não dá certo porque cada um vota se quiser, como quiser, quando quiser, e existem sistemas diversos dentro dos Estados Unidos, eleitorais, né, exatamente porque cada estado tem sua própria regra, não tem uma regra federal, que dificulta uma unificação desses sistemas.
Então, diante de tudo isso, as Forças Armadas tentam dar o último movimento, querendo fazer a auditoria desses votos, só que as Forças Armadas terão que participar das auditorias, tal como outros grupos da sociedade civil também participam por amostragem, e realmente não há mais o que questionar. Então, além de desejar uma pedalada, né, eleitoral, é isso que Bolsonaro quer, há um negacionismo também eleitoral, enfim, tudo isso culmina num tipo de governo, né, que em nenhum momento soube lidar com a verdade dos fatos e sempre criou um mundo imaginário para os seus eleitores, seja pela força da religião, seja pela força de uma pseudociência durante a pandemia, né, defendendo remédios que não servem para nada, e agora criando mais uma ilusão e mais mentiras em torno do processo eleitoral brasileiro. Enfim, é um governo que começa com mentiras, termina com mentiras e não deverá ter outro desfecho que não seja, enfim, o seu desaparecimento da história política e a entrada no lixo da história. Nicole, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Muito obrigado e boa semana a todos. Boa semana. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicole Ramires. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.